Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa aula sobre câmeras dessa nossa disciplina de jogos digitais. E nessa aula a gente vai estudar, vamos ver, conhecer os diferentes tipos de câmera que podem ser utilizados num jogo e assim escolher a melhor câmera para o nosso gameplay, tá? Bom, algumas coisas importantes aí relacionadas à câmera. Os jogos, principalmente os jogos de ação, eles têm alguns conjuntos de características que eles compartilham. Por exemplo, a gente precisa manter a atenção do jogador o tempo todo, e para isso a gente precisa levar em consideração alguns aspectos. Esses jogos de ação, principalmente, eles possuem uma velocidade, vamos dizer assim, extraordinária. Porque existem eventos transitórios acontecendo a todo momento, objetos se movendo a todo momento com velocidades diferentes, com tamanhos diferentes na tela, e isso faz com que o usuário, o jogador, ele necessite de uma carga perceptiva muito elevada, né? Que ele consiga perceber tudo isso, todos estes elementos, para que ele possa jogar, porque se ele não perceber esses elementos e perceber toda essa animação, pode ser que ele não se interesse pelo jogo. E com isso ele precisa ali de um grau cognitivo muito elevado para poder entender e perceber esses objetos caminhando pela tela, e também uma coordenação motora elevada e aguçada, porque ele precisa coordenar o que ele está vendo, a visão, com o que ele está executando ali no seu joystick. Então ele precisa coordenar questões visuais com questões ali motoras, tá? E também, outra coisa, ele precisa manter esses elementos ou vários outros elementos e várias outras informações na memória dele. Lembrar que ali vai acontecer alguma coisa, ou que aconteceu, que o objeto se moveu para algum lado, ele precisa para aquele lado. Então ele precisa fazer toda essa coordenação, tá? Outra coisa, existem múltiplos planos de ação que eles precisam ser considerados e rapidamente executados. Então, a gente precisa ter ali um planejamento bem preciso para definir o que vai ser exibido para o usuário, para o jogador, qual que é o momento certo para exibir algumas informações, algumas cenas para o usuário, visando ali, né, tendo como objetivo um alvo, um objetivo ali durante o jogo ali que o jogador precisa alcançar ali que ele precisa alcançar para poder atingir algum objetivo. Nós temos algumas outras questões também, que é a questão da imprevisibilidade temporal e espacial. Muitos jogos possuem esse tipo de coisa, né, onde temos elementos aleatórios andando aleatoriamente na tela, num tempo diferente, então isso também é importante levar em consideração. E também ter como ênfase aí o processamento periférico, ou seja, aqueles jogos onde a gente tem todo o menu em volta da tela, é importante, a gente pode ou não pode esconder objetos atrás desses menus, tem que tomar cuidado com isso, e também, se tivermos algum elemento importante para o jogador, tentar colocar esses elementos de uma forma centralizada na tela, tá? Bom, com relação a câmeras, a gente tem dois tipos de corte de câmeras principais, tá? Existem outros, mas os principais, os que são mais utilizados dentro do mundo de jogos e também dentro do mundo de cinema, né, como a gente viu nas aulas passadas, esse mundo de jogos ele tem muitas questões relacionadas ali ao mundo de TV, de cinema. Então, com corte de câmera, ainda mais com câmeras, tem tudo a ver. Então a gente tem aqui dois principais tipos de corte de câmera, que o primeiro é o cutaway e o segundo é o cutting. O cutaway é quando, por exemplo, o herói ele diz assim: preciso pegar aquela espada, e a cena seguinte é a espada que ele precisa pegar, ou seja, a câmera na cena seguinte está mostrando o objeto que ele precisa pegar. O cutting, ele é o seguinte: o herói ele vai dizer assim, preciso examinar essa pista, então a câmera mostra em close-up aquela pista, ou aquele papel, preciso ler esse papel, ou deixa eu ver essa informação, e a câmera logo em seguida já mostra num close, né, num close-up ali a pista, o objeto que o herói tá se relacionando ali, tá informando,
Tá? Isso é importante porque dá essa noção aí pro jogador ou pro telespectador, quem está vendo o vídeo, do que está acontecendo e qual que é o objeto que precisa ser pego ali no caso do Cutway. E no caso do Cutting, mostra exatamente ali qual que é o objeto que o herói está segurando, que o personagem está segurando, tá? Bom, com relação a vistas de câmeras, a gente tem diversos tipos de vistas de câmera. A mais simples é a vista estática, ou seja, a câmera está parada, posicionada ali fixa, filmando, exibindo uma informação fixa na tela. A câmera ela não se move, tá? Ela fica sempre parada, fixa, mostrando uma imagem única. Esse tipo de câmera ele é muito usado em jogos de arcade, de quebra-cabeça. Aqueles jogos, por exemplo, de encontre um objeto na tela. Então você tem lá aquela tela lá de um quarto todo bagunçado e precisa encontrar algum objeto. Então esse é o tipo de câmera estática, tá? O tipo de câmera aí usado, por exemplo, aí nessas imagens que vocês estão vendo aí de exemplo ali do vídeo da Betina, dos telejornais, que são aquelas câmeras estáticas que não se movimentam. A gente tem também a chamada câmera de rolagem. Essa câmera de rolagem, ela tem algumas vantagens com relação à câmera estática, porque ela é uma câmera que já está em movimento, ela se movimenta. E ela permite esconder coisas fora da tela e revelar essas coisas de forma dramática. Então essa câmera ela vai rolando, vai se movimentando e pode, por exemplo, de repente revelar alguma informação, alguma cena dramática para o usuário, ou esconder algum inimigo fora da cena, fora do que o usuário está vendo. Então, um exemplo ali que eu estou mostrando para vocês num jogo ali, a câmera ela pode se movimentar, nesse jogo do Age of Empires, que tem todo esse mapa, a câmera ela pode se movimentar e pode esconder ou revelar alguma informação ali que não está no campo de visão do jogador. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nessa imagem aqui com mais detalhes, essa parte marcada aqui, vamos dizer que é a parte em que o jogador ele consegue ver do jogo. E tudo em volta é o cenário, são os personagens, é o que está acontecendo no jogo, mas ele não consegue ver. Ele precisa rolar a câmera para que ele consiga ver essas informações aí, ver tudo isso que está acontecendo no jogo. Tá? A gente tem outros tipos de câmeras ou de planos de filmagem, muitos outros. Então aqui, nesse exemplo aqui, eu estou mostrando para vocês alguns deles, eles principalmente vieram aí do mundo do cinema, onde a gente tem ali, por exemplo, o plano detalhe, o primeiro ali, esse daqui o plano detalhe, onde ele mostra exatamente a imagem do que está acontecendo. Então, se a gente tem um personagem, ele vai mostrar ali os olhos, a expressão do personagem. A gente tem, em seguida, ali o primeiríssimo plano detalhe, onde a gente tem o detalhe do rosto do personagem, né, de toda a face do personagem. Então, a gente consegue ver os detalhes não só do rosto dele, mas também da boca, da expressão dele. Tá? Então, quando a gente trabalha com esse primeiríssimo plano, o ator, né, o ator ou o personagem, ele precisa ser muito expressivo para que o telespectador, o jogador, consiga entender o que está acontecendo através da fisionomia do que ele está tentando passar. A mesma coisa com o primeiro plano, a gente tem uma visão um pouquinho melhor ali do corpo do personagem. Vou pular aqui para esse plano americano, o PA, o plano americano, onde ele mostra o personagem até mais ou menos a altura da cintura. O plano inteiro, onde se mostra todo o personagem de corpo inteiro. O plano geral, que é um plano muito utilizado, principalmente ali em jogos de terceira pessoa, onde se vê o personagem completo e também uma parte da cena, né, do cenário. E o grande plano geral, também utilizado ali em jogos de terceira pessoa, onde o personagem está um pouco menor e se consegue ter uma visão melhor ali de tudo que está acontecendo no cenário. Tá? Então, aqui alguns planos de câmera
que podem ser utilizados aí, que vocês podem trabalhar durante o desenvolvimento dos jogos de vocês. Visões. A gente tem alguns tipos de visões aí dentro dos jogos, tá? A gente tem a chamada visão de túnel, que é essa primeira aqui, que é justamente tentando simular um túnel, ou seja, é uma visão onde o jogador, o telespectador não enxerga o final da imagem, então, porque você está dentro do túnel, né, mostrando como se estivesse dentro do túnel, você não vê, é uma imagem, vamos dizer assim, infinita, porque você não vê o final da imagem, você vê o túnel ali no final, mas você não vê o fim do túnel, é uma visão ali infinita. A gente tem a visão dividida, principalmente em jogos ali de corrida, tá, onde com multiplayers, onde se vê duas imagens diferentes do mesmo jogo, em posições diferentes, cada mostrando ali os jogadores. E temos também a chamada, né, que é muito utilizada em jogos de terceira pessoa também, que é a chamada visão de Deus, né, a visão onde se vê todo o cenário do jogo e os personagens ali pequenininhos se movimentando no cenário. Tá? Então são algumas visões ali importantes que podem ser utilizadas aí nos jogos. Algumas características importantes ali também com relação a câmeras. Uma delas, a rolagem parallax. Essa rolagem parallax, a câmera ela se move e o mundo se move com ela. Então, depois vocês podem ver ali outros exemplos, eu coloquei para vocês alguns vídeos ali com outros exemplos. Essa câmera ela é bem interessante porque a câmera ela vai se movendo e vocês podem ver que o mundo vai se movendo junto enquanto a câmera se move, é a chamada rolagem parallax. A gente tem também a chamada câmera multiplano. Essa câmera multiplano ela é usada na animação tradicional, ela foi aí aperfeiçoada pela Disney lá no começo ali, quando a Disney começou a fazer os seus filmes e ganhou vários Oscars, porque ela começou a aperfeiçoar esse tipo de filmagem, de tipo da câmera multiplano. Essa câmera ela é muito utilizada porque ela cria uma ilusão de profundidade, é possível fazer zoom nos elementos, movimentar os elementos de forma... vamos dizer assim, de forma independente, porque cada elemento, como vocês podem ver ali, tem até o vídeo que eu disponibilizei para vocês ali, de como funciona, como que o Walt Disney criou essa câmera, né, ou ele aperfeiçoou a câmera multiplano. Cada elemento num plano pode se mover de forma independente dos outros, e a câmera pode se aproximar ou se afastar também. Então dá uma sensação para o telespectador, para o jogador, diferente, tá? E muito próximo aí do que pode acontecer com uma visão no mundo real. Falando um pouquinho aí sobre jogos em primeira pessoa. Esses jogos em primeira pessoa são aqueles jogos em que o jogador ele não vê o personagem, ele vê partes do corpo do personagem. Então, por exemplo, aqui nessas imagens que vocês estão vendo, temos jogos de tiro, onde você só consegue ver a mão do personagem, a arma do personagem. Num jogo de corrida em primeira pessoa, é como se a pessoa estivesse dirigindo o carro, então você vê o painel, né? O jogador vê o painel do carro. Então, esse tipo de câmera utilizada em jogos de primeira pessoa, principalmente para esses jogos de corrida, se tornou muito popular. Tá? Esse tipo de visão mostrando ali parte do painel, parte das informações ali, como se você estivesse dirigindo um carro ou como se você estivesse segurando as armas. Tá? Algumas questões ali importantes que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, respingo de suor e sangue. A forma como o respingo de suor, o sangue escorre na tela é diferente, porque está simulando ali o usuário, né? Como se você estivesse imerso ali no jogo. Chuva, reflexo de lente. Então tem alguns jogos mais avançados de corrida principalmente que mostra ali alguns reflexos como se você tivesse com um capacete.
Outras visões que a gente pode ter, que é a chamada visão do predador, que é aquela visão de calor, né, do filme Predador, que o predador ele enxerga como visão de calor. Então você pode mudar ali para uma visão de calor. Tem alguns jogos, por exemplo, que você está controlando um personagem e o personagem está bêbado. Então, essa imagem também precisa estar refletida. Esse tipo de coisa precisa estar refletido para o jogador, né? Então, uma imagem borrada, balançando e tudo mais para que cria ali uma imersão maior para o jogador. Algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado com relação a esses jogos de primeira pessoa é que esse tipo de coisa pode causar vertigens para o jogador, principalmente se ele estiver utilizando ali alguns equipamentos de realidade virtual, de realidade aumentada, pode causar alguns tipos de vertigens ou alguns problemas ali sérios para o jogador. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Bom, algumas vantagens e desvantagens aí para os jogos em primeira pessoa, né? Vantagens, nesses jogos em primeira pessoa, o tipo de câmera permite que se mire mais facilmente nos alvos. Outra coisa, o jogador ele vê o personagem como um selfie, né, como a si mesmo, e permite uma imersão muito maior no jogo. Esse tipo de jogos com esse tipo de câmera permite criar situações atmosféricas de suspense muito melhor, uma imersão maior ali para o jogador. Algumas coisas, o jogador ele precisa chegar bem perto para olhar a arma, os objetos, os itens, então ele precisa chegar a se aproximar. E aí pode, por exemplo, necessitar que os objetos eles tenham um tamanho um pouco maior, fora do comum, para que o jogador consiga perceber ele na tela. Algumas desvantagens. É difícil estimar salto e calcular distância durante o movimento nesses jogos. É difícil para o jogador esse tipo de coisa. O jogador ele pode não criar uma conexão emocional com o personagem, porque ele não está vendo o personagem, né? Então ele não consegue criar esse vínculo aí, que é importante. Uma das coisas importantes que a gente viu em outras aulas, principalmente na aula sobre personagens, esse vínculo emocional para que o jogador ele se atraia mais por esse jogo, né? Pelo jogo que ele estiver jogando. Outra coisa, o jogador sempre vai olhar para onde o designer do jogo quer que ele olhe, tá? Então ele fica meio preso ali nas visões, no que ele pode olhar. E aí, como eu falei para vocês, alguns objetos dentro do jogo precisam ter um tamanho exagerado na escala ou fora de escala para compensar a distância e o jogador conseguir perceber o que está aparecendo ali na frente, na tela para ele. Tá? Então isso são algumas desvantagens aí do jogo da cena de câmera em primeira pessoa. Já em terceira pessoa, o que acontece é que a câmera, como se ela viesse para trás do jogador, do personagem, e deixa o jogador ter uma visão melhor do mundo, né, da ação, do que está acontecendo, do que está vindo por trás. Então, vejam aqui a diferença de um jogo de corrida em terceira pessoa, em que é possível ver o carro, né, e consegue também ver o carro que está ultrapassando de uma forma muito melhor do que num jogo em primeira pessoa. Em jogos de luta, então também a gente vê os personagens lutando, tem uma visão bem melhor de todo o cenário. Em jogos de esporte, de futebol e tudo mais, se tem uma visão bem melhor de todo o cenário. Então isso num jogo em terceira pessoa. Ainda dentro do jogo em terceira pessoa, a gente tem a chamada câmera de penetração. Essa câmera é uma câmera que ela é tratada como se tivesse um observador e ela vai seguindo o personagem. O personagem vai andando pelo cenário e essa câmera vai seguindo ele. Ela pode se mover rapidamente e pode quebrar ali a sensação de realidade. Então imagina que o personagem está entrando numa sala e a câmera está sobre o personagem, né, mostrando todo o cenário. O que acontece em muitos jogos é que às vezes a câmera atravessa a parede, né, já que o personagem ele entrou numa porta, numa sala, a câmera atravessou a parede. Então isso pode quebrar aí a sensação de realidade, né, da câmera atravessando a parede ou da câmera atravessando ali alguns objetos na tela, árvores e tudo mais, tá?
Os controles, com relação a controles nesses jogos de terceira pessoa, o jogador ele pode perder o controle da câmera. Essa câmera pode começa a apontar para cima, para baixo, e o jogador perder esse controle da câmera. E a câmera livre, o tipo de câmera livre é o que vai deixar o jogador olhar em volta do mundo. O personagem está ali parado, mas ele pode movimentar a câmera, possibilitando uma visão aí de todo o cenário do jogo, tá? Dentro ainda de jogos em terceira pessoa, a gente tem o tipo de câmera chamada isométrica. Essa câmera, ela é posicionada de uma certa forma que vai dar a sensação para o jogador de que o mundo é um mundo de brinquedo. Ou seja, ele vai transformar o que é 2D em 3D. Ela tem uma rolagem suave, ela foi muito popular ali em jogos de arcade, no começo dos jogos ali, né, nas décadas de 80, 90 e começo dos anos 2000, nesses jogos de fliperama. Então o mundo parece um mundo de brinquedo, as hordas de inimigo parecem muito mais impressionantes nesse tipo de visão, e o problema desse tipo de câmera também é que pode ser difícil para o jogador determinar o que está em cima e o que está embaixo, justamente pela posição em perspectiva dessa câmera, tá? Vejam aqui um exemplo desse tipo de câmera aqui, nesse jogo aqui, que foi um jogo muito famoso aí na década de 80 e 90, ó. Então, ó, esse jogo aqui, ó, vejam que a câmera ela tá numa perspectiva. Vou aumentar aqui para vocês, ó. Ela tá numa perspectiva, e vejam que é como se o 2D se transformasse em 3D. Então ele precisa desviar dos objetos. Tudo parece um mundo de brinquedo. É difícil de saber se a navezinha tá em cima ou tá embaixo. O que ajuda é a sombra, a distância da nave para a sombra, para saber se a nave está para cima ou está para baixo. Então, é isso que acontece nesse tipo de câmera chamada câmera isométrica, tá? Bom, então, finalizando aqui a nossa aula, uma atividade para vocês pesquisarem e entregarem é o seguinte: são 4 atividades, 4 exercícios nessa atividade. No primeiro exercício, vocês vão citar 3 tipos de elementos que devem estar presentes no OnePage Document. Então, vocês fizeram lá no começo a atividade com o OnePage Document, e agora aqui vocês vão citar 3 elementos que precisam estar dentro desse OnePage Document. O 2. Qual que é a importância da escolha do personagem correto para o jogo? Quais são as suas principais características que podem ser utilizadas, né? Qual as principais características que podemos usar para criar um personagem? 3. Como implementar em Python, né, com o Pygame, obviamente, uma cena multiplano? Mostre um exemplo. Então, mostre um códigozinho bem simples aí, com 2, 3 planos, e mostre aí como que vocês implementariam em Python uma câmera, uma cena aí em multiplano. E, por último, para essa atividade aqui da parte teórica, como que vocês implementariam uma rolagem parallax em Python com Pygame? Mostre também um exemplo de código. Então, coloque ali umas cenas. Lembra que a câmera em parallax é a câmera que se movimenta e o mundo se movimenta com ela. Então, faça um exemplo bem simples aí de um cenário, de um objeto se movimentando num cenário, a câmera se movimentando e o mundo se movimentando com ela. Tudo bem, pessoal? Bom, muito obrigado. Essa foi a nossa parte teórica de hoje sobre câmeras. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Façam os exercícios aí. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Até a próxima, pessoal.